Tá fazendo o que acordado? Vendo o filme do Clint Eastwood. Não é um filme do Clint Eastwood. É sim, Nem o Clint Eastwood acha que é um filme do Clint Eastwood. mas eu gosto, dá licença. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa frase do Charlie dita para seu irmão Alan faz muito sentido para Charlie e para muitas pessoas, de não parecer um filme de Clint Eastwood. Afinal, ele já foi lutador de rua, cowboy de espaço, policial durão, pistoleiro no oeste e agora seria um fotógrafo apaixonado. Mas já pela sua experiência de cinema, a receita deu certo. Foi um filme dirigido de forma competente pelo diretor, com uma linda fotografia e trilha sonora, mas que não irá terminar com um final feliz. Mas mesmo assim não deixa de ser um final bastante emocionante. As Pontes de Madison foi dirigido por Clint Eastwood, atuado por ele também e contracenando ali com a atriz Meryl Streep. O filme começa com a morte de uma mulher e os filhos dela acabam por receber uma caixa com alguns pertences, fotos e cartas dela. Foi o desejo que na morte dela o responsável entregasse para os filhos dela tudo isso. E os filhos, então, para surpresa deles, descobrem que a mãe teve um caso com um homem que passou 4 dias na cidade. Está claro para mim agora que estivemos nos dirigindo um ao outro durante aqueles 4 dias por Não, eu toda não quero a vida. ouvir mais nada. Queima essa droga. Eu não quero ouvir. Um fotógrafo que ela conheceu e estaria no local a trabalho. O casal de filhos então começa a ler algumas cartas. O filho meio que reluta em continuar lendo, mas como é algo referente à sua mãe, que faleceu, ele continua, mesmo a contragosto, curioso, pedindo à sua irmã que continue lendo a carta. O que ele diz mais? Bom, ele continua dizendo que se mamãe precisasse dele, poderia encontrá-lo na National Geographic em Washington. Ele era fotógrafo. E promete não escrever mais. Bravo, então, o filho descobre que o homem, o fotógrafo, já havia morrido também. Eu mato ele. Isso vai ser impossível. Ele já morreu. Aqui fala disso. Seu advogado. Ele deixou todas as suas coisas para mamãe. É que os dois ali então eram muito jovens quando tudo aconteceu com a sua mãe. E com certeza a gente percebe nesse momento que não era algo fácil dos irmãos lidarem, pois amavam tanto a mãe quanto o pai deles. Dentro de um envelope eles encontram uma chave que abriria um baú com pertences do fotógrafo que conheceu a mãe deles. E estava tudo muito bem guardado. Ela então deixa dentro desse baú outra carta falando a respeito de tudo o que aconteceu e que ama muito seus filhos, né? Então a partir daí temos o fotógrafo Robert tentando encontrar uma ponte que ele necessitaria tirar algumas fotos pelo trabalho dele, né? Ele é um fotógrafo do National Geographic. Francesca, a mãe dos irmãos, resolve ajudar o homem que está perdido, pois ela mora perto do local e os dois acabam se conhecendo. Seria fácil se as estradas tivessem placas. É, claro que seria. Posso levá-lo ou explicar? Tanto faz, você decide. Não me importa. Bom, eu não quero atrapalhar o que está fazendo. Ele então observa o local, tira algumas fotos, apanha algumas flores para agradecer Francesca e Francesca acaba o colocando numa situação engraçada. Eu estou fora de moda, estou. Dar flores a uma mulher é um sinal de apreciação? O que é? Não, não é. Só quando elas são venenosas. Você é sádica por natureza ou o quê? Não. No retorno, Robert agradece novamente e ela, meio sem jeito, o convida para entrar e tomar um chá gelado. Ela então, numa conversa, ela fala da vida, do marido, dos filhos, de Iowa, que apesar de gostar do local, gostar das pessoas, né, dos vizinhos, que todos ali sempre, quando alguém precisa, é necessário, estão prontos a ajudar, né, seja para o que for. Só que quando ela era mais nova, ela tinha um sonho, né, de enfim, viajar e ir para outro local, mas acabou se casando e permanecendo ali. Robert então também fala um pouco sobre ele. Como ela estava falando de sonhos, ele acaba falando algo relacionado a isso, que ele escreveu certa vez numa viagem. Eu sempre escrevo quando estou viajando. Era mais ou menos assim. Os velhos sonhos eram bons sonhos. Não deram certo, mas estou feliz por sonhá-los.
Então acho que todo mundo já passou por isso, né? De conhecer uma pessoa que você tem muito em comum, que você gosta de conversar, e apesar de ter conhecido há pouco tempo, parece que vocês se conhecem há anos, né? Então, como ele parece ser uma agradável companhia, ela resolve esticar e convidá-lo para ficar para jantar. Os dois jantam, ali há uma sintonia realmente entre os dois. Então, um certo momento ali, ela fica meio constrangida, mas Robert diz pra ela que ela não fez nada de errado, né? Você não está fazendo nada de errado. Nada que não possa contar aos seus filhos. E o legal desse filme é, enquanto a história vai envolvendo o espectador, as cenas de Robert e Francesca se intercalam com as cenas dos filhos, cada vez mais interessados em todas as cartas que a mãe deles os deixou após a morte. Então Robert aí, num dado momento, ele faz uma pergunta meio fora de ponto, assim, aquela famosa derrapada, né? Então ele acaba constrangendo a Francesca e automaticamente ele também fica constrangido. Quer deixar o seu marido? Não. Claro que não. Desculpe, olha, eu peço desculpas. O que fez você me perguntar isso? Achei que fosse o que estávamos fazendo, perguntas. Foi idiota, desculpe. Não, eu acho que estávamos conversando. Apesar disso, Robert é educado, ele agradece a Francesca e vai embora. Desculpe. Não, eu é que peço desculpas, sinceramente. Foi uma pergunta muito indiscreta, foi uma estupidez da minha parte. E não tente se enganar, Francesca. Você jamais será uma simples mulher. Francesca, na mesma noite, parecendo uma adolescente que recém conheceu o seu amor, nessa mesma noite ela escreve um bilhete e deixa na ponte, para que Robert a encontrasse pela manhã, pois ele retornaria na ponte para bater mais algumas fotos. Eles ficam cada vez mais próximos e os filhos ficam tão obcecados com as cartas da mãe e os seus 4 dias, né, ao lado de Robert, que eles não conseguem parar de ler sobre tudo e começam a refletir sobre a mãe deles um pouco, né, até mesmo sobre o pai e também até sobre a própria vida deles, né, sobre o casamento deles e tudo mais. Você está bêbado? Ainda não. Se ela era tão infeliz, por que não foi embora? Eu posso ler agora? Após então Francesca e Robert passarem a noite juntos, eles discutem pela manhã e passam diversas incertezas, vamos dizer assim, na cabeça de Francesca, né? Ela fica, vamos dizer assim, insegura também, e ela tem razão de ficar assim. Para com isso agora mesmo. Olha, depois que você partir, eu vou ficar sentada aqui pro resto da minha vida, pensando no que aconteceu comigo. E se aconteceu? Ao mesmo tempo que ela se sente, vamos dizer, culpada e com raiva dele, do Robert, achando que, de repente, ela seria mais uma qualquer. E vou ficar me perguntando se você está sentado em alguma cozinha de uma mulher na Romênia ou outro lugar, contando a ela tudo sobre o seu mundo de bons amigos e se você me incluirá nesse grupo. Robert então diz pra ela que ela seria algo praticamente impossível pra ele, pela sua questão familiar, né? Mas ao mesmo tempo que ele responde para ela, ele também abre o seu coração. É que quando eu penso, porque eu tiro fotografias, a única razão que encontro é que era pra chegar até aqui. Então ali parece que os dois realmente se apaixonam, mas ela não quer, né? Ela não quer largar o marido e os filhos ao mesmo tempo. Ela tem um certo carinho e respeito tanto pelo marido quanto pelos filhos, né? Os filhos, na verdade, ela ama. Robert, então, resolve ficar mais um dia, né? Um dia além do que ele iria ficar na cidade, após o retorno do marido de Francesca e dos seus filhos. Francesca, então, ela toma a decisão mais importante da sua vida e também a mais correta. Não que fosse também a que ela mais gostasse, né? Ou que ela preferiria tomar. Então foi uma decisão muito difícil para ela e eu acho que foi uma decisão acertada, né? Então temos um outro momento muito bonito do filme, que aparece ela cuidando do seu marido, né, com ternura, até ali o final da vida dele, os dois juntinhos, dá pra ver que ela o respeita bastante e também parece gostar muito dele. Então, neste momento, os dois velhinhos já, né, o marido dela adoecido ali do lado dela, ele diz algo muito importante, muito lindo pra ela. Fred, eu só queria dizer que sei que você tinha seus sonhos. Desculpe se eu não pude realizá-los. Eu amo você demais.
Então, nessa aproximação dos dois filhos ali com a sua mãe, de coisas que eles não sabiam e jamais imaginavam sobre ela, lendo as suas cartas, passam ali do espanto, né, da surpresa e até mesmo de um momento de raiva, eles passam a admirá-la ainda mais, pois ela teria feito tudo pela família, como ela própria diz. E eles acabam questionando os próprios relacionamentos, né, através do que presenciaram nessa noite. E no caso, eles tentam ali se tornar pessoas melhores para os seus pares, porque já são casados também. Claro, será que ao menos eu tenho o direito de saber onde esteve? Posso fazer você feliz, Patty? Porque é o que eu quero. Mais que tudo. Eu vou parar por aqui porque eu quero evitar spoiler, né, ao máximo. E a questão do spoiler aí é realmente evitar para alguma pessoa que passe pelo vídeo aqui e resolva querer assistir o filme pela primeira vez. E vou parar também porque eu acho que nesse momento entrou um cisco no meu olho. É claro que sim. Você é uma manteiga derretida. É um filme, então, que possui aí uma linda fotografia, uma história bem comovente. O filme te faz analisar e pensar durante o tempo que você está assistindo. Ele te obriga a passar por diversas situações, a analisar as situações, pelo envolvimento da mãe deles, né, dos próprios irmãos, então, do próprio Robert, do marido dela, de toda a situação. Enquanto você ali está assistindo, você julga, você absolve, você compreende as situações e praticamente passa pelas mesmas emoções que os filhos da Francesca passam, lendo as cartas durante o filme. O filme, em diversos pontos, ele te faz passar numa montanha-russa de emoções, com ótimas atuações de todos ali e muito bem dirigido por Clint Eastwood. Eu só posso recomendar o filme. É um filme muito bom aí, você pode assistir ele sozinho se quiser, pode assistir aí com namorado, namorada, marido, a esposa, com a família, enfim, né? É um filme bem bacana. Se gostou do vídeo, curta, se não é inscrito ainda no canal, aí se inscreva, compartilhe, ative o sininho e até o próximo vídeo, pessoal. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed, you left fast life.